A nossa mensagem hoje, dando a sequência ao nosso tema Batalha da Vida, nós escolhemos aí uma série de pessoas e estaremos comentando cada uma dos personagens no domingo. Então hoje nós falaremos sobre Davi. E o tema desta mensagem é o pequeno invencível. E aí você vai falar comigo, mas por que isto? Né? E quando nós vamos olhando para o texto, não vou ficar preso somente nesse texto, que nós vamos ler outras referências. Mas vamos aí abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16, e nós estaremos lendo os versículos de 10 a 12. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. O texto diz: Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: Manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o. É este mesmo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, para, em nome de Cristo Jesus, suplicarmos, Santo Deus, que o Teu Espírito nos ajude a compartilhar a Tua Palavra com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com aqueles, Santo Deus, que estarão participando desta mensagem em suas casas. Pedimos, Deus Pai, que o Teu Espírito toque em cada um dos corações, para que as batalhas da vida, Santo Deus, não os desanimem, mas que fortaleça na fé e faça crescer, Santo Deus, a cada instante no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que não venha, Santo Deus, desfalecer, mas que possa permanecer firmes, e que as batalhas, Santo Deus, os desafios da vida, sirva única e exclusivamente para compreender aquilo que o Senhor tem preparado, a forma que o Senhor tem trabalhado na vida de cada um de nós. Muitas das vezes, Santo Deus, os problemas parecem maiores, mas com certeza o Senhor tem coisas bem melhores para nos dar além dos problemas. Por isso nós te pedimos, Santo Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, a compartilhar a Tua Palavra, de forma que nós possamos ver a manifestação do Teu poder, não somente na vida de Davi, como na vida de cada um dos nossos irmãos e dos nossos amigos que estarão acompanhando esta mensagem esta noite. Oramos a Ti, Santo Deus e Pai, pedindo que perdoe os nossos pecados, para que o Teu Espírito, Santo Deus, possa habitar em nossas mentes e nossos corações e nos dê a compreensão do que o Senhor tem a nos ensinar. Oramos a Ti, Deus Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos para este texto de 1 Samuel, nós vamos vendo aqui que aparentemente, eu não posso precisar, mas diante daquilo que, enquanto preparava esta mensagem, pesquisava, nós vamos vendo aqui Jessé e os 7 irmãos de Davi, parece que fazem uma oposição a Davi, e não tem como precisar isto, porque a Bíblia não nos conta esta história. Mas quando nós vamos aí olhando para algumas das histórias que o Talmud nos conta que Davi, por ser o filho mais novo e provavelmente de um relacionamento que trouxe aí algum desconforto com os seus irmãos então criavam ali grandes obstáculos na vida de Davi. Tanto é que Davi, ele era aquele que ficava sempre alheio, enquanto os seus irmãos saíam, faziam uma coisa, fazia a outra. O pai apoiava os seus 7 irmãos. Davi, geralmente, ele estava sozinho no campo, passando ali por grandes dificuldades, uma série de problemas,
para cuidar das ovelhas da família. E quando ele descuidava de alguma ovelha ou acontecia algum acidente ali com as ovelhas que ele cuidava, os seus irmãos se revoltavam contra ele. E quando Davi aqui está no campo, o Senhor manda o profeta Samuel e a casa de Jessé para ungir um substituto de Saul, o rei Saul. Jessé ali vai apresentando primeiro o que ele achava que tinha de melhor. Então apresenta primeiro os 7 irmãos de Davi, e Davi então praticamente esquecido ali daquela situação, vai ficar quase que fora, né, dos propósitos de Samuel, porque Jessé não o incluía nos seus planos familiares. E os seus irmãos também não os viam com bons olhos. E é interessante que quando nós vamos olhando para as batalhas da vida, você pode ter certeza que nós conversamos com pessoas, e muitas pessoas têm passado por problemas, e problemas estes muitas das vezes familiares, porque os irmãos não se aceitam ou os pais não dão tanta importância para um ou para outro, porque acaba os vendo como a ovelha negra da família. E Davi aqui, se é que assim podemos colocar, Davi era quase que esta ovelha negra, né? Então os irmãos olhavam para ele e não via nada de bom em Davi. E quando nós vamos olhando para esta situação, possa ser que você já tenha enfrentado problemas desse jeito. Possa ser que você já tenha aí sentido algum tipo de rejeição, talvez por parte dos pais, talvez por parte dos irmãos. Mas uma coisa que eu quero deixar claro para você, e a Bíblia nos garante isto: mesmo que nossos pais venham nos rejeitar, mesmo que a nossa mãe venha nos rejeitar, Deus jamais nos rejeitará. Todos os seus problemas não serão maiores do que o amor de Deus para com você. Então você vai ver que a Bíblia, ela nos apresenta aí vários relatos familiares onde as batalhas da vida vai nos levando aos desafios, e os desafios muitas das vezes eles não têm aí a intenção de fazer nos sucumbir ou fazer com que nós desistimos dos nossos desafios, mas ele vem para fazer-nos crescer, ele vem para nos desafiar, ele vem para que firmamos realmente um propósito em cima daquilo que nós queremos. E eu quero colocar para você: se você tem passado por desafios, saiba de uma coisa: os desafios nunca vêm para que você seja um derrotado. Os desafios vêm para que você seja um vencedor. Pessoas que vencem na vida são pessoas que passaram por desafios e não deixaram os desafios fazer com que eles se apequenassem. Então colocamos como título nesta mensagem: O Pequeno Invencível. O que fez de Davi, o menor da família, ser rejeitado pelo pai, ou ser rejeitado pelos irmãos, e ao mesmo tempo se tornar um grande homem diante de Deus? Foi o seu propósito, foi em saber que a força não estava nele, mas a força estava em Deus. Eu quero lançar esse desafio para você e que você creia nisto. A força nunca está em nós, mas a força está em Deus. É Ele, somente Ele, que vai estar nos capacitando para fazermos o trabalho que glorifique a Ele. Então, na semana passada eu falava aqui com os irmãos: olhe para você, nunca se dê por derrotado. Se as pessoas não te valorizam, se as pessoas não reconhecem o seu trabalho, se as pessoas não dão importância para você, quem você é, não se deixe abater com isto, ou nem por isso. Porque se Davi tivesse olhado para os seus pais, tivesse olhado para os seus irmãos,
ele jamais chegaria aonde chegou. Quando o profeta Samuel pergunta para Jessé: acabaram seus filhos? Ele não podia mentir para o profeta. Então ele diz: ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Então você pode ter certeza que muitos nesta vida vão querer te menosprezar, vão querer te ridicularizar, vão querer fazer com que você desista daquilo que você já tem tido como sonho. Então o desafio a você hoje é você olhar para o valor que você tem e não para aquilo que as pessoas falam para te desprezar. Os irmãos de Davi, quando ele aparece diante de Golias, a primeira coisa que os irmãos perguntam para ele: onde estão as ovelhas? Você deixou no campo para os ursos e os leões comerem? Porque a responsabilidade dele era cuidar de ovelhas. Os irmãos nunca achavam que ele estava preparado para um grande desafio. E as pessoas vão olhar para você e também vão achar que você nunca está preparado para um grande desafio. Mas quem tem que saber disso é você e não os outros. E Davi sabia que ele só vencia os desafios da vida não por aquilo que os seus irmãos falavam, não pelo fato do seu pai, por ter sido o último, ter desprezado e colocado ele numa função inferior à dos seus irmãos. Mas Davi, ele olhava para o Senhor e ele sabia que a força estava lá. E enquanto Davi ali olhava as suas ovelhas, ele tirava um tempo para tocar a sua harpa. E Davi se torna o melhor pastor de ovelhas. Davi se torna o melhor tocador de harpa. Tanto é que isto chega ao ouvido do rei Saul, e o rei Saul manda seus mensageiros ao pai de Davi e fala assim: olha, eu quero Davi comigo. Envia teu filho, aquele que está cuidando das ovelhas, para que venha a tocar a sua harpa para mim. E o Senhor então vai fazer com que Davi vá se tornando um grande pastor de ovelha, vai se tornando um excelente músico, vai se tornando um excelente poeta, compondo aí vários dos seus salmos. Mais tarde, Davi se torna um grande general, conquista várias batalhas e ele vai ser considerado o melhor rei de Israel. Quem era Davi? Para o seu pai, o menor de todos. Quem era Davi para os seus irmãos? Aquele que não servia para outra coisa, a não ser para cuidar de ovelhas. E quando nós vamos olhando para esta situação, nós vamos vendo que as batalhas da vida vai nos levando a encarar os desafios. E os desafios, pode ter certeza disto, a cada dia que ele aparece para fazer com que você esteja sendo preparado para ser um vencedor. Foi assim com Davi, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Gideão, foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim com Paulo, foi assim com muitos outros. E a Bíblia está cheia de exemplo disto. Pessoas encarando desafios o tempo todo para se tornarem melhores do que eram. Então tenha certeza disto, e eu desafio a você a acreditar nisto. Se você quer ser melhor do que você é, você não tem nenhum outro meio para ser trabalhado, a não ser desafiado todos os dias. Se você não levanta com um propósito para o dia de amanhã, você perde o dia no qual Deus te deu. Todos os dias você tem uma batalha para ser vencida. Todos os dias. E no dia que você não vence, você se apequena diante dela. E você não está aqui para se apequenar. Você está aqui para ser invencível. Quando
Davi se coloca diante de Golias. Golias olha para Davi, despreza-o. Versículo 42 do capítulo 17. Diz, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Davi já sabia o que era isso. Davi já sabia o que era pessoas realmente trazendo maldição a ele o tempo todo. Davi já sabia o que era pessoas ridicularizando o tempo todo, menosprezando a sua capacidade. E isto era apenas uma afronta a mais que Golias fazia a Davi. Mas ele já estava tão preparado para trabalhar com esta situação que a acusação de Golias não causou nenhum desconforto a ele. E eu fico pensando, se hoje um de nós estivéssemos diante de Golias e ele olhasse para nós, com mais 1 metro a mais, ou mais de 1 metro acima da minha estatura, ou da nossa, porque a Bíblia diz que o homem tinha mais de 3,20 metros de altura, e ele olhando para nós falasse assim, quem é você? O que é que você faria diante de Golias? Correria? Ou encararia? Então só quem está preparado para ser invencível é que enfrenta um desafio do tamanho de Golias. Os irmãos de Davi olham para ele, o rei Saul olha para ele, e o rei vai achar que Davi só pode estar preparado e só pode vencer a batalha se ele estiver com as armas dos homens. Os irmãos vão olhar para ele e falar assim, você é muito novo, você não está preparado para isso. O rei vai falar para ele assim, olha, esse homem é um homem já trabalhado, preparado para a guerra, você não vai vencer ele desse jeito. Os irmãos de Davi olham para ele, o versículo 28 do capítulo 17, diz, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse, por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração. Descestes da peleja? Para ver o quê? A nossa derrota? Aqueles que não sabem realmente o que se passa no seu coração, o que se passa na sua mente, não vão fazer outra coisa a não ter ciúmes de você. E as pessoas não vão querer o seu bem. E as pessoas não vão estar preocupadas se você amanhã ou depois vai ser um derrotado. Porque simplesmente fará parte de uma estatística nas quais muitos derrotados trilham o mesmo caminho. Quem tem que saber para onde você vai é você. E as batalhas da vida estão aí para desafiar, para fazer com que você realmente, olhando os outros para você com desprezo, talvez fazendo algumas calúnias, como fez o irmão mais velho de Davi aqui, Eliabe, a ele, talvez pelo ciúme que sentia de Davi, muitos farão a mesma coisa com você. Basta você aceitar isto ou não. Davi não aceitou isto. Davi não aceitou, porque ele sabia que ele não estava ali para ser derrotado, mas ele estava ali para ser invencível. E quem faria dele um vencedor diante das batalhas da vida era Deus e não a força que ele tinha, não as armas que o rei lhe daria. Mas ele sabia que realmente ele estava ali porque quem tinha o colocado ali era Deus. E Davi, então, vai falar para os filisteus. Disse Davi aos filisteus, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esta foi a resposta de Davi ao filisteu.
Se você realmente confia em Deus, saiba que quem luta por você não são as suas forças, não são as suas capacidades e não são os outros. Quem luta por você é Deus. É Deus. E Ele está a cada dia colocando em seu caminho uma batalha diferente, para que você, quando chegar realmente diante de um conflito maior, saiba que em todos os dias, em todos os desafios, Deus jamais tem te abandonado. Quando Saul pergunta para Davi: você não vai conseguir lutar com Golias. Davi fala para Saul, fala assim: olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu estava no campo, apareceu um urso e catou uma das minhas ovelhas, eu fui lá, lutei com o urso e venci o urso. No outro instante, estava lá cuidando das minhas ovelhas, apareceu um leão, eu fui lá, lutei com o leão e defendi as minhas ovelhas das garras do leão. Será que este filisteu é mais forte do que um urso ou de um leão? Quem me livrou da mão do urso e do leão foi Deus, e Ele também me livrará da mão deste filisteu. Olha, quero dizer para você que muitos ursos e muitos leões têm se levantado todos os dias contra você. Todos os dias. E eles não estão muito distante de você. Não estão. Eles não estão. Sabe por quê? Porque os leões e os ursos que rodeavam Davi estavam dentro da casa dele. Dentro da casa dele, o maior desafio de Davi era olhar para aqueles que estavam ao seu redor e saber que quem estava com ele era maior do que aqueles que estavam ao seu redor. Ao redor dele estava lá uma família que não acreditava que ele poderia ser, mais tarde, um grande general. Poderia ser mais tarde um grande rei. Poderia ser um grande poeta. Poderia ser um grande músico. Poderia ser realmente um guerreiro destemido lutando com leões ou com ursos. Muitos não acreditavam e por isso menosprezavam. Sabe por quê? Porque os seus maiores inimigos estavam ao redor dele. Só que o que o inimigo não contava, que a força de Davi não estava em quem estava ao seu redor, mas em quem estava dentro dele. E quem estava dentro dele era Deus. Era o Espírito Santo que dava força a ele. Então eu quero te desafiar nesta noite a você olhar para Deus e permitir que o Espírito realmente dê forças, dê poder, dê autoridade a você, para que você realmente supere os desafios da vida e seja um homem realmente valoroso, seja uma mulher valorosa. Não deixe as batalhas da vida fazer com que você perca as esperanças, perca as forças, porque elas apenas estão aí para fazer com que você continue mais forte, ou seja, mais forte. Davi vai passar por todos esses problemas e depois vence, ou vencendo o filisteu, ele vai se deparar com a fúria de alguém que está ao seu redor, maior do que a fúria dos seus irmãos, maior do que o desprezo do seu pai, maior do que a fúria de Golias. Ele vai encontrar agora a fúria do próprio rei Saul, tentando matá-lo várias vezes. Porque o rei, quando vê que Davi vence Golias, e o povo começa a exaltar Davi, o rei então se enche de fúria e tenta matá-lo, cravando uma flecha no seu peito. Mas o Senhor então o livrou e não permitiu que isto acontecesse. Mas por várias vezes, Saul tentou fazer isso.
E não teve outro jeito para Davi a não ser fugir e se esconder. E Davi, então, aquele que estava com todas as mordomias, por tocar ou ser um grande músico diante do rei, agora o rei, por inveja, tenta matar a Davi. E Davi tem que fugir. E Davi tem que fugir. E Davi foge. E agora, como fugitivo, ele tem que viver entre os inimigos. E onde que estão os inimigos? Estão ao seu redor. Agora já não mais os da família, mas aqueles que estão próximos a ele. E Davi vai mostrar que quem está com ele é maior do que os que estão ao redor dele. As batalhas da vida servem exatamente para isto. E eu quero então passar para você que o Senhor está sempre trabalhando com você o tempo todo, para que você seja invencível. Para quando as pessoas olharem para você, ao invés de olharem e continuarem tecendo críticas, olhem para você e comecem a fazer elogios. Davi, dos seus irmãos, ele não esperava muitas coisas, mas ele sabia que Deus estava com ele. E quem o capacitaria para amanhã ou depois as pessoas olharem para ele e reconhecerem como um vencedor e não como um derrotado? Quem estava com ele, fazendo dele um vencedor, era Deus. E Deus jamais irá te abandonar. Olhe para as batalhas da vida e olhe para a vida de Davi. Davi não tinha, diante do olhar dos seus irmãos, esperança nenhuma para se tornar o que tornou. Mas Deus foi qualificando ele a cada dia com as batalhas que dava para ele. E as batalhas iam ensinando, ia qualificando, ia melhorando para que ele pudesse reconhecer as providências de Deus. Mesmo quando peca, mesmo quando o seu filho se rebela contra ele, mesmo quando tudo parece dar errado, ele olha para Deus e ele vê que muitas outras batalhas já tinha desafiado e ele tinha sido o vencedor. E esta seria apenas mais uma. Então, diante de tudo aquilo que poderia sobressair em Davi, o que mais sobressaía era que ele tinha um caráter polivalente. E ele sabia exatamente em quem ele confiava. E ele confiava em Deus. Então, possa ser que você já tenha cometido algo que as pessoas olhem para você e queiram marginalizá-lo. Mas não permita que isto continue sendo uma maldição na sua vida. Repreende em nome de Jesus, porque o Senhor está aí para fazer de você um vencedor. Davi supera todos os obstáculos da vida para, até hoje, através da história, ser considerado o melhor general de guerra e o melhor rei da história de Israel. Quem será você amanhã? Quem? Qual história contará a seu respeito? De um fracassado ou de um vencedor? Se você quer ser um vencedor, deposite a sua confiança em Deus, porque Deus tem dado batalhas a você, para que você se aperfeiçoe e a cada dia seja melhor do que era ontem. Então amanhã você não pode ser igual nem pior o que você é. Você tem que ser melhor do que você é, porque quem está dando os desafios para que você melhore é Deus e não os homens. Creia nisto. Maior é o que está em você, como falou Eliseu ao seu moço Geazi. Olha, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Com eles estavam aqueles que estavam ao redor.
Mas com Eliseu e Geazi estava o Espírito Santo de Deus dando força e capacitando para vencer todas as batalhas, assim como foi com Davi. E da mesma forma será com você. Basta você crer. Basta você crer. Tenha fé nisto, porque o Senhor jamais o abandonará.